Amém? Ídolos versus Deus. Eu vou tentar ser o mais objetivo, porque Deus ele tem me inspirado ao longo de toda essa semana a estarmos orando e orando. Hoje são dia 23 de setembro. Na quinta-feira é dia de quê? É dia de quê? Quinta-feira, dia 27? Então, quem não foi desse ambiente, quem nunca esteve lá, talvez não vai entender muita coisa. Mas quem já passou por lá, vai saber muito bem o que eu vou dizer aqui agora. E então, inspirado por Deus, para proteger as nossas crianças, o Senhor então colocou no meu coração que ministrasse essa palavra. Pastor, mas só as crianças? Não, a você também. Um dia você foi criança, um dia você comeu desse doce, um dia você participou dessa festa. Mas agora, o Senhor está querendo quebrar essa aliança na sua vida, para que você tenha uma vida espiritual saudável. Amém? Então, ídolos versus Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26 o seguinte. Na versão NVI diz assim: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro que são revestidas. Isso é uma armadilha de Deus. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa. Não também destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente. Está separada para a destruição. Na nova tradução à linguagem de hoje, que diz assim, eu não coloquei no slide, eu vou ler para vocês. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a ouro que nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal. Para o Senhor, o nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro da casa, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Então Deus ele não tem nenhum tipo de aliança com ídolos. E aí, quem são esses dois? Pode falar, gente, ficar com medo não. Eles foram gente boa. Eles não são do demônio, não são endemoniados, eles foram gente boa. E eu quero contar um pouco da história desses dois irmãos para vocês. Muito bem resumido, porque são muitas informações. Pode me dar seus nomes e Pássio. Acta recebeu o nome de Cosme e Pássio, Damião. Onde eles nasceram? Nasceram na Égia, uma cidade que fica na Arábia. Quando eles nasceram? No ano 260 depois de Cristo. Então deixa eu contar para vocês uma história. Esses dois irmãos gêmeos eram filhos de cristãos na época, na Ásia Menor ali, naquela região. E eles cresceram, se formaram em medicina. E ao se formarem em medicina, o que eles passaram a fazer? Eles começaram a profissão de evangelho. E no período em que eles viveram, eles faziam isso. Eles levavam a mensagem do evangelho, curavam as pessoas e não cobravam nada. E aí,
ao longo desse, vamos dizer, desse ministério que Deus deu a esses dois irmãos, eles ficaram conhecidos, ficaram famosos. Por que eles ficaram famosos e ficaram conhecidos? O povo-alvo de Acta e Passo, Cosme e Damião, eram crianças, adolescentes e idosos. E toda vez que esses dois irmãos, eles tinham que ir a uma casa, a uma família, a algum doente, para poder usar da sua profissão para curar e ministrar a palavra de Deus, esses dois irmãos, quando eram crianças ou adolescentes, eles levavam um doce. Eles levavam um doce. Por quê? Porque no entendimento deles, na época, isso era muito comum, porque eles entendiam que o doce alegrava a criança, que o doce fazia a criança feliz. Você imagina você entrar numa casa, você ver uma criança ali moribunda, triste, doente, cabisbaixa, você cuida dela. Eles carregavam incenso, eles carregavam bálsamo, eles levavam aromáticas para poder realizarem a cura, porque naquela época não tinha remédio. E aí eles faziam todo o processo de medicina, que hoje a gente chama de alternativa, e eles usavam todo esse processo, e depois que eles viam o resultado, e a criança ali sorrindo, curada, eles davam um doce, para que a alegria da criança fosse completa. Então, um pouquinho da história, por que no dia de Cosme e Damião se distribuem doces? É justamente por esse fator que eles faziam isso na época. Mas isso é uma parte da história. Aí eu te pergunto, o que há de mal nisso tudo? Existe alguma coisa errada nisso tudo? Até agora não. Passar as coisas foram tomando algumas proporções. Depois que esses homens ganharam fama, atingiram fama, que eu digo, não foi aquela fama de serem idolatrados em vida, não. Aquele reconhecimento, bom, essa é a melhor palavra. Depois que eles passaram a ter um reconhecimento da população, das pessoas, das famílias, em relação às suas práticas, veio o inimigo. O inimigo, ele sempre vai interferir na obra de Deus. Ele sempre vai tentar parar o propósito de Deus. Sempre que se levanta alguém para falar das boas novas, para fazer o bem, o inimigo, ele entra para pôr um fim. No ano de 303 depois de Cristo, esses homens morrem. Mas antes deles morrerem, eles foram muito perseguidos. Aí, estudando, eles chegaram a ser lançados dentro de rios amarrados com pedra, mas Deus os livrou. Eles ficaram em um paredão e foram apedrejados, mas Deus os livrou. Eles receberam inúmeras flechadas, mas Deus os livrou. Então, como um imperador chamado Diocleciano via que aqueles homens pareciam imortais, então ele fez o seguinte: não morre afogado, não morre a pedradas, não morre com flechas, arranca a cabeça desses caras. E arrancaram a cabeça de Acta e Passo. Eles foram decapitados, só porque faziam o bem, só porque curavam e pregavam Jesus e idosos. Mas aí, como é de costume, todas as pessoas que fazem o bem se tornam santos. Não é verdade?
todas as pessoas que fazem o bem se tornam santos. Depois que esses homens foram martirizados, decapitados, aí sim a fama como santo. O que eles faziam em vida, não poderiam mais fazer depois que morreram. Por quê?